Jovens e velhos santistas, a vitória veio, né? O Santos está reabilitado dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol, fez 2-0 no Goiás na noite desta quarta-feira. Até peço desculpas a todos porque demorei um pouquinho para começar o registro deste pós-jogo, que afinal de contas, neste 19 de junho, aniversário do João Otávio, meu filho, que durante muito tempo vocês conheceram como produtor aqui do canal, agora ele tem outras atividades, não tem conseguido me ajudar aqui mais. E ainda bem que ele ganhou um presente de aniversário, né? Porque o Santos ultimamente era só decepção e só tristeza. Não que tenha sido uma partida espetacular, né? Pelo pouco que eu vi, porque eu sempre digo para vocês de forma muito honesta, vi uma parte do primeiro tempo, aí depois eu tive que ir para o ar na TV, né? No meu trabalho, perdi ali um pedaço do jogo, ainda consegui completar o segundo tempo e depois, em trânsito e voltando para casa, vi o segundo tempo da forma como foi possível. Aqui em casa vi só o finalzinho do jogo, né? Os gols eu vi, eu já estava aqui, né? Enfim, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Santos não jogou bem, apesar dos números positivos, né? De posse de bola, de chutes e tal. Os defeitos do time continuaram os mesmos, time muito lento, muito cadenciado. O Carille soltou uma pérola meio enigmática na coletiva. Hoje eu estou juntando tudo aqui nesse pós-jogo. Não sei se com qual intenção, se para criar um factoide, para que se falasse mais nisso do que no desempenho do time. Ele falou, eu errei lá no passado, depois do Campeonato Paulista. Chegou a dizer que ter chegado à final do Campeonato Paulista foi prejudicial para o Santos. Assim, como ele não disse exatamente, e até em algum momento fez uma ilação com a presença do Guilherme, assim, como ele não falou exatamente o que é, eu entendi que talvez fosse a escolha do Patrick para ser o reserva imediato do Guilherme, né? Talvez tenha sido isso, não sei. Quando ele não fala, ele dá margem a interpretações, dá margem a especulações. Enfim, ele falou e não falou, criou um fato para as pessoas ficarem discutindo e talvez esquecer da atuação ruim do Santos, que, claro, teve os números, o começo do jogo foi um Santos mais presente na área do Goiás, mas muito de forma superficial, cercando muito, chutando pouco, né? Tanto é que se você pegar os melhores momentos do jogo, você vai ter dois lances no primeiro tempo mais agudos, né? Aquela bola, acho que foi o Joaquim que subiu, e o Tadeu tirou, e depois o chute do Sherman. No segundo tempo teve o chute do Otero, teve dois lances do Otero pela ponta, teve um chute da entrada da área do Guilherme, e tivemos os gols. E tivemos os gols graças a Tadeu, que quase veio parar no Santos. Eu até brinquei no Twitter, disse que o Tadeu se vingou da diretoria do Goiás por não ter deixado ele vir para cá, né? Um gol bizarro, né? Que ali parece que o Pelé soprou de cima de novo, voltou a ajudar, né? Não é uma falha comum de qualquer goleiro, ainda mais o Tadeu. Aí o Carille até na coletiva veio com um papo, olha, infelizmente foi desse jeito, vamos falar do goleiro. É claro que ele não fez de propósito, mas fica a sensação de que se não tivesse havido aquele erro, em que o grande mérito na jogada, além do lance que o Otero fez pela direita, foi do Bigode ter ficado enxuriçando ali, né? Ele enxuriçou o Tadeu e depois, na hora que a bola estava entrando, ele foi acompanhando a bola até o fim para que o Tadeu não pudesse recuperar, ficou ocupando o espaço ali, né? Então, assim, a sensação que dá é que se o Tadeu não tivesse errado, talvez o jogo terminasse 0-0. E ia ser um problema, porque a gente, além de não ter o resultado, ia ter tido a apresentação ruim de novo do Santos, né? Isso talvez gerasse uma dúvida na cabeça dos dirigentes. Parte a querer que o Carille fosse demitido e parte talvez achasse que não. O fato é que com a vitória ele não vai ser demitido. Se fosse pelo desempenho do time, seria. Se fosse pela coletiva em que ele diz que ele não vai mudar o jeito do time jogar, o máximo que ele vai fazer é trocar jogadores da mesma posição, só que de características diferentes, eu acho isso muito pobre, taticamente falando. Especialmente vindo de um treinador que na outra passagem aqui pelo Santos escalava o time no 3-5-2. Mas agora ele não pode mais fazer isso, né? Ou seja, a gente nunca vai ver um time jogando com Gil, Joaquim e Jair, por exemplo, que eu acho que seria um ótimo trio de zagueiros, né? Com o Sherman tendo mais liberdade, o Souza, quem sabe um dia voltando de lesão
para voar pela ponta esquerda, pela ala esquerda, a gente não vai ver isso. O Carille falou que é um 4-3-3, variando para um 4-2-3-1, ele não vai mudar. Vai jogar sempre do mesmo jeito. E foi perguntado na coletiva para ele, se acontecer com o Guilherme, você vai ficar refém de um jogador só? Né? A coletiva está lá na Santos TV, vocês podem ver. Né? Ele falou que errou o planejamento e coisa e tal, né? Citou do jogo do Botafogo, das chances que foram desperdiçadas, enfim. E ele, sabedor, né, do resultado, se não tivesse vindo ele teria perdido o emprego. Mas essa é a avaliação dele. Ele fala do campo, né, no treino, que a diretoria vê o trabalho, vê as dificuldades e tal. Ele não falou na coletiva em momento algum da choradeira por causa da logística, né, de ônibus, de presença de torcedor, de quarto de hotel, né? Ele, como gestor de grupo, gestor de pessoas, se ele acha que isso é motivo suficiente para o time ter tido um decréscimo de produção, né? Isso não foi perguntado, ele também não falou. Se essas questões envolvendo, olha, nós fomos de ônibus, o Patati reclamou, mas o filho do presidente, que atua informalmente como diretor do clube, ter ido de van de luxo, ter colocado em rede social se isso atrapalhava e tal. Não sei. Ele realmente conseguiu criar uma aura, uma cortina de fumaça, digamos assim, para a atuação do Santos, que foi muito ruim. Mas o que importa é que o time venceu. E nesse momento, depois de ter passado tanto nervoso nas últimas rodadas, eu não vou chegar aqui para vocês e vou ficar me descabelando porque o time jogou mal. Porque, a bem da verdade, o Santos jogou bem nesta temporada pouquíssimas vezes. Um jogo que você fala assim de encher os olhos. O Santos jogou muito bem. Acho que contra o Red Bull Bragantino, né, no primeiro jogo contra o Palmeiras aqui na final, sei lá, contra o Brusque. Você não é chamão para dizer que o Santos teve jogos em que você saiu assim, pô, satisfeitíssimo com a atuação do time. Porque na maioria dos jogos o time fazia um tempo melhor do que o outro. Na maioria dos jogos o adversário criava chances preocupantes. Aconteceu no Paulista, aconteceu nessa Série B. Né? Na maioria dos jogos, quando o time estava apertado, a alternativa era dar balão para dentro da área. Então, assim, tem muita coisa que não está certa. Tem muita coisa errada. E no próximo adversário vai ser diferente. Mirassol será um confronto direto, vai ser na casa dos caras, né? Mas aí, se empatar lá, alguém vai dizer que talvez seja bom, e aí a gente vai ver como é que fica depois que abrir a janela para incorporar novos jogadores e, quem sabe, dentro do mesmo sistema de jogo, você ter peças mais eficientes. Talvez um ponta-direita que faça o que o Guilherme faz na esquerda. E aí ele vai, talvez, ganhar mais consistência, ou ter um segundo centroavante que, na ausência do Furt, possa fazer aquilo que o Carille gosta. Porque o Bigode só fez a diferença no jogo contra o Goiás, primeiro porque o primeiro gol foi um presente, né? E o segundo gol foi um contra-ataque iniciado pelo Otero, né? Time reativo. Otero, Pituca, Bigode, que limpou a característica dele, né? De velocidade naquele curto espaço de campo e curto espaço de tempo, porque ele não estava cansado, ele conseguiu finalizar daquela forma. Não vai ser assim sempre. Né? Não vai ser assim sempre. O Carille falou de entender a Série B, de não poder jogar bonito sempre. Então, não vai dar para propor. Ele citou o jogo do Operário. Né? Se talvez tivesse empatado com o Operário, a crise estivesse bem menor do que estava antes do jogo contra o Goiás. Enfim, eu vou aqui trazer os números desse jogo para vocês e uma sequência desta análise, mas vai ter uma coletiva do presidente Marcelo Teixeira, tá? Vai ter uma coletiva do presidente Marcelo Teixeira na sexta-feira, 11h30 da manhã. Não sabemos a pauta, por enquanto. Se tem a ver com o time, não sei, tem a ver com o time, eu acho meio complexo, porque o Santos o jogo foi nesta quarta, 2 dias depois, não sei se tem muito sentido, né, falar sobre o time. Na sexta-feira, 10h30 da manhã, abre os portões, 11 horas a coletiva, né? Talvez seja para falar do estádio, porque uma das últimas vezes foi comentado a respeito de olha, o presidente logo vai dar uma coletiva para falar do acordo com a W Torre, especialmente nesses últimos dias em que Santos e a região da Vila Belmiro foi classificada dentro do distrito turístico de Santos.
Santos, Vila Belmiro, a região do Valongo, do mercado, que vai poder atrair investimentos e tal. Não sei se vai ser isso. Nós vamos aguardar, mas é claro que serão feitas perguntas, ele vai falar provavelmente do time. Só reforçar, vocês estão vendo aqui no nosso rodapé os nossos apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a Arte do Bom Churrasco e também a Isatec Informática. Eu peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. E todos os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste vídeo. Bom, sobre o time, né, só aqui passando para vocês que, em relação ao rendimento, temos aqui os dados, né? O Santos deu no jogo 20 chutes contra 8 do Goiás. O Santos acertou 6 na meta, o Goiás apenas 1. O Brasão, pela primeira vez, não trabalhou tanto assim no jogo. Até porque, vamos combinar, o Sampaoli Cover lá do Goiás, o Zanardi, né? Ele meteu uma o empate está bom. O Goiás respeitou o Santos e estava se contentando com o empate. Se fosse um outro time mais ousado, talvez tivesse criado mais dificuldades para a gente. Mas, enfim, né? Acabou que deu certo, que o Goiás não fez cócegas no Brasão e o Santos conseguiu construir o resultado, né? Então, assim, posse de bola foi 53-47, não foi nem tão discrepante assim. Escanteios 11-3 para o Santos. O Santos teve um impedimento, né? E o Goiás nenhum. E o Goiás teve um expulso. No final da partida, faltas 9 do Santos, 6 do time do Goiás. Em relação ao time que jogou, ele colocou aquilo que ele entende como o melhor, né? O Santos usou a sua força, digamos, máxima. Apesar de eu questionar, e falava isso lá na TV com o Felipe Cardoso, que na minha força máxima joga o Otero e não joga o Pedrinho. O Pedrinho é um jogador que contribui pouquíssimo. Ele, às vezes, vai ter uma chance no jogo numa bola, mas para o coletivo, para a necessidade de participação que o time tem, eu acho que ele contribui muito pouco. Mesmo em má fase, eu acho que o Otero tem que jogar. Na pior das hipóteses, tem que jogar o Patati, né, que continua sendo punido por conta de uma postagem de rede social. Não é assim que você trabalha um jogador jovem da base, né? Enfim, Santos de Gabriel Brazão, Sherman, depois entrou o Rainer, Gil, Joaquim, Escobar, depois entrou o Rodrigo Ferreira, o Schmidt, o Pituca e o Juliano, depois entrou o Serginho, o Pedrinho, depois o Otero, o Guilherme e o Fute, que não ia aguentar o jogo todo, obviamente, entrou o William Bigode para completar esta equipe do Santos. Aliás, até defendendo aquilo que eu falei, os gols só foram construídos depois que o Pedrinho saiu e entrou o Otero, o que reforça a minha tese de que o Otero não pode ser reserva desse time do Santos, não enquanto a outra opção for o Pedrinho e não enquanto o Patati estiver sendo olhado de lado, né, de canto do olho, porque cometeu um erro, a não ser que tenha alguma outra coisa que a gente não saiba e que esteja impedindo que o Patati seja utilizado, porque ficou claro nas poucas vezes em que o Patati entrou que ele é muito mais produtivo para o time do que o Pedrinho. Vai no fundo, chuta no gol, tem mais dinâmica, ajuda melhor a marcar, enfim. Mas é aquilo, né? Qual vai ser a avaliação dos dirigentes do Santos? Vai ser, dependendo dos próximos resultados, que é o Mirassol fora e depois a Chapecoense. Se o Santos vencer esses jogos, é praticamente impossível que seja feita uma mudança antes da janela, porque na janela vão vir os reforços, jogadores que certamente terão o aval do Carille, é bom que se diga, como o Patrick teve, como o Serginho teve, como outros tiveram, né? O Rainer. E aí ele vai ser mais cobrado, porque depois desta instabilidade, que eu espero que tenha terminado, quando abrir a janela internacional, dito pelo Galo que é a janela boa, né? E que o Galo falou que lá atrás, por 4 jogadores que quase vieram, que seriam titulares do time, eles estão dando argumentos para o torcedor. O homem forte do futebol disse, quase trouxemos 4 que seriam titulares. A janela vai abrir, vamos trazer jogadores, né, não me lembro agora qual foi o termo que o Galo usou, de expressão, né, de nível e tal. Então, serão jogadores aí que certamente vão encorpar.
Eu acho que precisa de um centroavante para disputar com o Furt. Eu acho que precisa de um cara para a direita, mas um cara para jogar. Não é um menino lá da Portuguesa de Desportes que vai chegar aí depois para completar elenco. Tem que ser um cara para a direita mesmo, para jogar, para valer. Pode ser até aquele menino lá que está no Japão, que o Henrique Farinha nos disse aqui outro dia, esqueci o nome do jogador. Um meia, né, porque não dá para contar com o Juliano, e, sei lá, talvez um outro zagueiro, porque o Jair aparentemente não vai ter muita chance. Se o Joaquim for vendido, vai ter que compor. Tem o Basso, que está voltando aí, né, que está no elenco. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu, enquanto faço aqui este vídeo para vocês, né, fico de olho nos resultados da Série B de uma forma em geral, e no placar de momento que eu vejo aqui, Botafogo ganhando da Ponte Preta 1-0 é bom para o Santos, intervalo aqui de Brusque, Avaí, Coritiba e América. E nesta quinta-feira tem Vila Nova e Mirassol, Ceará e Sport Recife. Ou seja, com estes resultados, até o momento em que eu gravo, o Santos está de volta ao G4, mas vale lembrar que o Sport, em comparação ao Santos, tem 2 jogos a menos. O fato é que o Santos, pelo menos, voltou a colar no Operário, 3 pontos, né, e passou o Goiás na tabela nos critérios de desempate. O Santos tem 6 vitórias, o Goiás tem 5 vitórias. Destaques individuais: Sherman pelo primeiro tempo, especialmente, né? Carille disse que gostou mais do primeiro tempo do que do segundo, e isso é importante que a gente diga isso, que o time pode realmente ter tido um decréscimo ainda maior de rendimento pelo tempo e passando, o gol não sair, a pressão aumentar, os caras vão ficando nervosos mesmo, apesar de eu achar um absurdo um time tão experiente ficar tão nervoso assim, mas, né? O Sherman, o Bigode, óbvio, porque participou dos gols, né? Gostei da entrada do Otero no time, e o Guilherme, né? O Guilherme, que apesar de não ser nenhum super craque, é o diferencial tático do time, né? A válvula de escape, carrega a bola e tal, né? Enfim, tenho achado o Pituca e o Schmidt muito abaixo do que eles podem, especialmente no aspecto defensivo. Não que isso tenha comprometido hoje, mas teve uma outra escapada do time do Goiás que eu achei que eles não foram tão bem assim, mas o Pituca pelo menos participou do segundo gol. Enfim, tem muita coisa para melhorar o time, né? E muita coisa para melhorar em relação à fase boa, né? O Santos precisa ter uma consistência, uma regularidade, mesmo que seja nesse ritmo que o Carille treina o time, né? Essa lentidão que o time apresenta sempre, né? Essa falta de alternativas para criar, que não seja, né, toca para um lado, toca para o outro, se abrir, né, ou uma bola para a área e tal, e para isso precisa ter um centroavantão. Por isso que o Santos foi atrás do Pedro Raul, né? Não se engane, se o Santos for atrás de um centroavante, vai ser um centroavante para jogo aéreo, de imposição física dentro da área, certamente vai ser assim. Agora, a avaliação dos dirigentes é aquela, né? Ganhou, está tudo certo. Se fosse em outro lugar, talvez, do jeito que foi a vitória, talvez o Carille caísse da mesma forma. Mas eu já sabia que isso não ia acontecer. Eu até disse para vocês, eu acho que o Santos vai ganhar. E ganhou. E acho que o Carille não vai cair. O meu sonho de consumo é o futebol apresentado por times que são treinados por caras como o Jorge Sampaoli, por exemplo. Eu acho que se fosse o Sampaoli o técnico do Santos numa circunstância de um jogo como esse, o Santos teria enfiado uns 4-5 no Goiás, que também não é nada de outro mundo, né? Aliás, como esses times da Série B, de uma forma geral, são times de um nível técnico e muito abaixo. E até acho que pelo que o Henrique Faria me falou, o Goiás é a segunda maior folha de pagamento. A primeira é a do Santos disparada, né? Enfim. Então é isso. No próximo vídeo eu atualizo vocês também sobre a tabela geral da Série B. Eu até ia colocar um trecho aí da coletiva do Carille, mas não sei se vale a pena. Eu tinha que achar aqui o ponto direitinho e tal, né? Mas, enfim, está lá na Santos TV e vocês acompanhem lá depois, se for o caso. Mais à frente faço aqui um react da coletiva do Carille, mas este pós-jogo fica desta forma, com o que como eu não pude acompanhar da forma que eu gostaria, já fazendo um mix das impressões que eu tive do jogo, das reações, né? Quem estava na Vila, eu conheço gente que estava no jogo, falou que teve um momento em que o Carille foi muito xingado, que houve uma pressão muito grande e tal, em cima do time, e o alívio que trouxe
o gol que o Tadeu deu de presente para o Santos. Aliás, é só preparar, né? Agora, brincando, né? Claro, eu não sei nem se ele vai poder vir jogar no Santos um dia, né? Porque senão alguém ainda vai dizer que ele fez isso de propósito. É capaz de ter assinado lá a impossibilidade até futura de jogar no Santos para que ninguém faça a ilação do gênero. Mas o fato é, o Santos não jogou bem de novo, e se não fosse o erro crasso e bizarro do goleiro do Goiás, que é bom, talvez a vitória não tivesse vindo. Mas já que veio, respira, reflete, pensa e prepara o time, porque contra o Mirassol vai ser muito mais difícil, por conta de ser um jogo fora, por conta do Mirassol, o Santos já ter jogado lá e ter empatado, né? E tem que entender o jogo. Se o Mirassol não quiser jogar, talvez o Santos também não tenha que querer jogar. Se o Mirassol quiser jogar, aí o Santos tem que entrar com aquilo que ele tem de melhor. Um treinador como o Carille, que não é o Sampaoli, o que o time do Carille tem de melhor? Deixa os caras virem, já que o Guilherme está de volta, tem velocidade, aproveita os espaços. É assim que funciona o tal do futebol reativo. Tá bom, meus caros? Então era isso. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, se o Carille merece continuar mesmo com a vitória, né? E o mau futebol, mas se ele vai continuar, se é hora de transferir um pouco de tranquilidade para ele, depois de tirar esse peso, ver se o time rende, volta a render, ganhar e render. Ou pelo menos ganhar, que é o que nos interessa, e no ano que vem que se façam as avaliações necessárias sobre o tipo de futebol que a diretoria quer que o Santos Futebol Clube pratique. Se esse que está aí, né? Ou se alguma coisa um pouco menos perigosa, digamos assim, né? Mais ousada. Vamos ver. Tá bom, meus caros? Reforçando que este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, e também Isatec Informática. Se eu lembrar de alguma coisa que eu não falei agora, né, no próximo vídeo eu trago mais opinião para vocês. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.